começa o Ateliê, hoje em São Leopoldo com Biba Jacques. Tudo bem, Biba? Sim, senhor. Biba, fala pra gente como é que tu começou nas artes, fala pra gente a tua história. Desde pequeno já, eu sempre pincelei essas coisas, né? Então não é uma coisa que está na... Então eu comecei pincelando aqui, ali, então eu não nasci artista, como a maioria tem, você. O Picasso, só para ter uma ideia. Claro, então até é importante frisar, não vou comparar com o Picasso, é óbvio, né? É ridículo, né? Não, o brasileiro é meio assim, às vezes, tem que ter noção da coisa. Porque o Picasso, quando já nasceu, o pai dele já era artista, já nasceu no ateliê, ele era um exímio desenhista. Eu, por exemplo, não sou um desenhista, eu literalmente sou um pintor. Eu não sou bom em desenho, eu sou bom em formas. Então, arquitetura, eu sou um cara. Eu não sei desenhar uma forma humana. Agora, um prédio, se tu dizer para mim, planeja um prédio para mim aqui, eu planejo um prédio num minuto. Quando eu estudava, eu passava o tempo inteiro, os professores tinham esquecido, desenhando nos cadernos. Então, o que eu tinha nos meus cadernos? Casa e carro. Meus cadernos eram todos de desenho. É casa e carro. E daí foi indo. Mas, então eu sou um artista novo. Pô, mas agora esse cara é o coroa, como é que ele é um artista novo? Eu pinto há 20 anos, no máximo. Tu começou a te dedicar à pintura, então. Antes era... Não, um esporádico. Então eu digo, eu estou me dedicando um pouco. Para mim é o seguinte, para mim o cara que pinta, ele acorda pintando e dorme pintando. Esse é o artista. Esse é o profissional de qualquer coisa. Qualquer profissional, ele faz só aquilo e acorda fazendo aquilo e dorme fazendo aquilo. Uma dedicação exclusiva. Não existe outra maneira para te ser muito bom, entendeu? Então, claro, então, na verdade eu toco há 45, 50 anos. Eu sou o melhor músico do que um pintor. Mas por que eu decidi pintar? Porque para mim tocar, como eu toco bateria e canto, então eu tenho que ter alguém para me acompanhar. Eu necessito de alguém. Aí o tempo foi passando. Disse, tá, mas o que eu podia fazer sozinho? Sozinho, sem ninguém me encher o saco. E daí eu disse, então, vou pintar. E daí a pintura é a única coisa que permite eu e eu e o mundo, entendeu? Então, faz uns 20 anos que eu pinto. Então, mesmo porque são relativos, vou dizer, nem um quadro desse aqui eu terminei na primeira. Tem quadros, um pouco de Iberê Camargo, se tu olhar os quadros deles, ele é alto de camadas de tinta. Isso. A textura, né? Então é o seguinte, Iberê Camargo é um cara tão maluco, ele começava a pintar, e a quando não gostava e ele não desfazia, daí ele ia pegando um e aquilo virava uma massa, aquilo. Então ele ia pintando, então um quadro, embaixo de um quadro de Iberê, tem um monte, então, estou dando um exemplo do Iberê, mas eu não faço isso porque o Iberê fazia. Sim. Eu faço isso porque, então eu vou pintando. Porque é o teu processo também. É o meu processo. Então, às vezes uma partezinha que eu comecei num quadro fica ali. Então, é demorado? Às vezes demora meses para chegar ali, né? Ao contrário do Brasil, o Brasil pintava só uma vez, pintava em minutos. Mas
essa que é a jogada, são processos diferentes, né? Pois é, e como é que é o teu processo de criação? Assim, como é que tu vai pra tela, né? Aquela tela em branco ali, como é que... Ah, é uma coisa muito louca, muito mágica, muito mágica. Como é que tu vai? Eu tô mais ou menos... Eu tô muito ocupado com outras coisas e fazem uns 20 dias que eu tô querendo fazer alguma coisa, só que é o seguinte... O que eu estou querendo fazer agora é mulheres. Quero fazer uma sequência de mulheres, de preto e branco, naquela linha ali. Só, literalmente, mulheres nuas e cinquentinha. Mulheres de 50, nuas. Então, isso é o que eu quero desenvolver, entendeu? Agora, então isso aqui são períodos diferentes, né, cara? Coisas diferentes. Momentos diferentes. Totalmente. Então a pintura nada mais é do que um momento, entendeu? Então, basicamente, eles gostam, me fugiu a palavra, quando se pinta uma coisa que não tem forma, como é que eles chamam? Abstrato? Eles gostam. Eles quem? As pessoas por aí. Ô Biba, tu comentou, né? Eu era músico, tocava bateria, né? Não, eu sou ainda. Pois é, desculpe, eu justamente falei mas eu quero. Eu quis provocar assim, tu continua hoje na música? Claro. E como é que tu complementa? Como é que se dá esse diálogo entre as duas formas de arte? Boa pergunta. Porque, cara, eu acho que o domínio da baqueta é mais ou menos como o domínio do pincel. Inclusive, uma coisa que eu toco muito é um groove, que é a suavidade. Eu comecei tocando metal, debulhando tudo, entendeu? Então, mas se tiver que debulhar, eu debulho, também gosto. Mas eu peguei a finesse, né? Mesmo porque eu trabalho com pedra, com arquitetura, tudo aqui. Então, às vezes eu estou trabalhando com a pedra, lá, botando uma pedra em cima da outra. Daí eu saio de lá, venho aqui, pego um pincelzinho. Então meu dia varia. Entendeu? Claro, mas aí contradiz tudo que eu tinha falado. Pô, mas o cara, para ser bom, tem que fazer a mesma coisa o tempo inteiro. Mas o tempo inteiro a essência. O tempo inteiro a tua essência manifestando. Escuta, se o cara não tem essência, não tem arte. Sem essência, não tem arte. Essência não se aprende na escola. Essência, tu nasce com ela. Entendeu? A essência, tu nasce. Por isso que essência. Não se aprende. Quem é que me ensina a ser sensível? Não tem, cara. Biba, tu antes falou do Picasso e também citou o Iberê Camargo, né? Quais são as tuas referências, né? Em quem tu gosta de beber, assim? Mas aí é que é interessante, porque o pessoal fala muito, quando se fala em pintura, por aqui, e tudo, RBS, toda essa... Então sempre aqueles clássicos, os clássicos franceses, Cara, isso tudo eu já sei. Todo mundo já sabe. Então, mas daí quando eu comecei a pintar, eu fui começando a me informar sobre pintura, eu sempre gostei. Porque eu sou muito curioso com muitas coisas. Então é o seguinte, primeiro eu disse, tem um cara que se chama Kandinsky. Né? O Kandinsky foi o cara, antes do Picasso, né, que criou a arte moderna, o abstrato, né? Que não é tanto abstrato, porque o Kandinsky, ele destruiu o que tinha sido construído. Porque, na verdade, eu sou um anarquista, eu sou essencialmente anarquista em tudo que eu faço. Quer ver, só dar um exemplo daí do Kandinsky, mas não está conhecendo, do Picasso. Alguém poderia me perguntar o seguinte, mas por que o Picasso faz aquilo lá? Quem não conhece, quem não sabe que ele é um exímio desenhista. Não, esse cara, isso aí eu também faço, coisa de otário.
Essa eu também faço. Pô, que bom que eu tô longe disso, não tenho que escutar mais isso, né? Então, como era um exímio desenhista, então o Picasso, durante muito tempo, ele chegou na perfeição do desenho. Quando ele, por isso que ele é o cara, quando ele chegou na perfeição do desenho, ele parou, eu acho, né? Assim, agora eu vou desmontar todo. Tem uma atitude infantil legal. Vou desmontar tudo. E ele começou a desmontar tudo. Não porque ele não sabia desenhar, ele era um exímio desenhista. Ele desmontou tudo porque ele queria desmontar e ninguém desmontou tão bem quanto ele. Não tenho ídolo. Na minha vida, em nada eu tenho ídolo. Só que o cara é um dos caras. Né? É um dos caras, porque já vi o material dele assim. O cara é genial. Na geometria, nota, isso eu peguei, claro. Eu não tenho vergonha de dizer que eu tenho essa influência. Sempre frisando que não tem a menor pretensão. A geometria, se tu olhar, tem muita coisa reta. Pá, sabe? O reto, a geometria. O Picasso domina a geometria, a matemática, né, cara? Então é o seguinte, até gostaria, até isso que eu quero fazer aqui, porque a gente sexta-feira faz um evento cedo, eu queria ter toda a semana, passar num telão, né? Pô, hoje eu vou passar um Picasso, hoje eu vou passar um Kandinsky, hoje eu vou passar para as pessoas começar a entender outras pessoas, fora aqueles clássicos que todo mundo já falou, entendeu? Que todo mundo, tá entendendo? Então, nós somos um país ignorante, né? A gente está num país ignorante. Aí tu imagina alguém querer fazer arte num país ignorante e pobre. Eu tô meditando. Não, gente, vocês fizeram umas coisas muito boas. É por isso que eu digo, o meu mundo, ele trabalha com poesia também, com letras, né? Eu sempre gostei de literatura. Então, a palavra, a imagem e a nota musical, elas andam juntas. Elas permeiam toda a tua criação, então. Sempre. Entendeu? Claro, cada um tem um processo, mas eu gosto dessa misturança, dessa mistura, né? Claro. Ô Biba, tu comentou antes, a gente estava comentando antes de começar a gravar, né, sobre o teu problema de visão, né? Sim. Então, como é que tu consegue driblar o teu problema de visão, né, pra, né, tanto na questão da pintura, assim, como a própria música, como é que... E a leitura, já que tu gosta de ler também. Eu não consigo mais ler. Não consegue mais ler. Não consigo mais ler. Isso é um problema. Tanto que eu tô falando contigo agora, às vezes me falta o português, me falta a didática. Por quê? Não tem outra maneira de tu trabalhar com a didática lendo. Isso me complica um pouquinho. Agora, na pintura não, porque eu pinto coisa... Só pinto o que eu enxergo. Quando eu não enxergo, eu não pinto, né, cara? Então não tem. Agora, na leitura, me atrapalha pra caralho. Ah! Mas o que eu vou fazer? E esse problema eu já nasci assim. Então, eu nunca enxerguei de outra maneira. O meu mundo, o meu parâmetro de mundo é esse. Eu sempre enxerguei o mundo dessa maneira. Não tem outra informação. Um amigo meu esses dias fez uma cirurgia da catarata. Disse que não foi um sonho. Fez uma cirurgia quando ele tirou a venda, um sonho. Entendeu? Mas nunca tinha visto isso, né, cara? Então, deve ser bem interessante, né, cara? É coisa que acontece, né? Só que eu, por exemplo, não tenho como fazer isso, então... Mas isso não é...
Inclusive, eu jamais reclamei, não, babá, coitadinho. Mas tu vê, eu enxergo um pouco, Eu aproveitei e falei isso, só tirando um sarro, que é um amigo meu, eu pro cara assim, olha, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas estou pintando os quadrinhos. Biba, fala pra gente, né? Tu estava comentando antes ali sobre a questão das vendas. Qual é o teu processo, assim, de interação com o público, de divulgação da tua arte também, para vender os teus quadros? Como é que tu procede? Eu consigo, mas não tem, as coisas não têm preço, não tem parâmetros. Porque não existe um mercado de arte, mesmo porque eu estava vendo esses tempos, só para ter uma noção de diferença entre o terceiro mundo, que é a gente, e o primeiro mundo. Eu estive vendo uma entrevista com um dos curadores mais famosos do Brasil, e ele explicando assim, então não existe não existe como tu comparar o preço da arte no Brasil e no mundo. Porque, cara, no mundo inteiro, existe duas bolsas de valores. Bolsa do dinheiro e bolsa de arte. É uma coisa assim. Aí eu sou um pouco pretensioso. Isso aqui, no primeiro mundo, cara, vendia isso aí, eu passava um ano me divertindo. O que tu tá me dizendo, então, dessa forma como eu compreendi, de que no meio da arte há muito marketing e pouca realmente arte verdadeira, Olha, não, porque quem conhece, tu não engana quem não conhece, porque o pessoal conhece a arte, tem nível, tu não engana ele saca. Mas tu comentou antes que tinha muita porcaria. Tem. Não, mas eu estou falando em termos de Brasil, estou falando genericamente. Né? Mas assim, vou pegar em mercado de arte, pessoas que conhecem, o cara que conhece a arte, tu não engana ele. Ele sabe quando uma coisa é boa, quando uma coisa não é boa. Entendeu? Aqui tu pegar o pessoal, Mas além da pessoa conhecer a arte, não é preciso do tempo para ver se vai ficar ou não? Se precisa tempo? Para se vai ficar realmente. Por exemplo, a contribuição daquele artista realmente importante diante de muita produção, né, que se tem pelo mundo. Bem interessante eu vou falar de uma coisa bem legal, essa entrevista vai render legal, pode crer que vai. Eu sei que eu falo para você agora, se me botar na parada, aqui ó, mata o pau. Romero Brito. O Romero Brito, eu via falar deles há anos. Um brasileiro que está lá, pintava tapumes, papapá, e batalhando, cara honesto. E começou a pintar aqueles quadros dele, tem um material bonito. Como é que ele entrou na parada? Ele morava em Miami. Um dia o Schwarzenegger passou, olhou um quadro dele e comprou um quadro dele. Então, o Schwarzenegger comprou um quadro negro, mas ele entrou na parada. É coisa americana, entrou na moda. Só que daí durante um tempo, eu fui observando, eu sempre acompanhei, porque agora eu não vejo mais televisão, nem tem televisão, mas sempre acompanhei muito a mídia. Eu sou a própria mídia, né, cara? Além de tudo isso, eu sou o cara da mídia. E ele tava legal, vi umas entrevistas com ele aqui no Brasil, tava com umas 10 pessoas trabalhando com ele. Tá? Mas daí, saiu numa reportagem de uma revista. Tu vê o que é o cara não ter estrutura, o cara ser pobre. Alguém pode não gostar do que eu vou dizer, mas eu vou dizer, né? O negócio é o seguinte,
O cara perdeu a noção. Ele cresceu, ele foi sucesso, tanto que sucesso, se fala há 500 anos. Sucesso, e o tempo diz isso, o sucesso tu conhece quando a pessoa vai lidando com ele. Então ele... Quando a Dilma aqui estava no auge, papapá, daí ele começou a dar coca, daí ele estava na mídia. E daí a Dilma, Brasil, Brasil é o primeiro mundo. Deus, porque eu não esqueço, como eu sou da mídia, eu sei tudo que vai acontecendo ano por ano. Eu tenho uma noção histórica fodida, né, cara? Então é o seguinte, daí ele mandou, eu vi a foto, mandou um quadro para Dilma, ela estava pintou uma borboletinha no rosto da Dilma. A coisa assim mais tosca que eu vi na minha vida. Tu nota, sabe? Ele, eu diria assim, como eu uso, por exemplo, derramou. E depois desse período começaram a falar mal dele. Claro, cara. Ele tinha um trabalho com uma consistência, então tu nota quando o cara quer dizer, são artistas que nasceram, existem pessoas, perguntou do tempo, são pessoas que nasceram para ser artista a vida inteira e ter sucesso a vida inteira. E uns têm um período e não vão mais. Tá entendendo? Um esgotamento. Ele, que bom, Deus ajudou ele. Teve oportunidade, não fez. Cara, ele está nos Estados Unidos, está num mercado muito forte, entendeu? Ele viajou. Então, quando o sucesso ele entra em ti e faz tu perder a cola. Um exemplo, um leonino. Porque também nisso tudo eu sou um pouquinho astrólogo também, né? Então, um leonino, ele teve sucesso, ele não segurou o sucesso. O sucesso tomou conta dele e destruiu. E tu, em relação ao sucesso, tu considera como, diante desse mercado da arte, assim, tu considera bem-sucedido? Como é que tu considera? Boa pergunta. Não, cara, eu sou o cara novo. Eu sou o cara que eu tenho que o mundo não me conhece, e aí eu sou pretensioso. O mundo não me conhece, e eu tô aí. Talvez vocês me ajudem ao mundo me conhecer. Até pela conversa, nem vamos botar pelo que eu pinto, pela conversa. Inclusive, eu vi muita entrevista com o Iberê. Eu, por exemplo, eu sempre gostei mais do Iberê como um conversador do que como um artista. O Iberê era um gênio. O Iberê tinha uma conversa, cara, que é legal, entendeu? Sim. Eu acho legal. Há muitas histórias muito interessantes do Iberê. Só que é o seguinte, o Iberê teve uma mulher, que é essencial. Inclusive dentro disso que eu estou até falando em arte, que é um cara que é interessante frisar, que também está nessa leva de artistas novos, que é o Pollock. Não sei se você já ouviu falar do Pollock. Sim. Já viu o filme do Pollock? Sim. Então, é a mulher dele que fez ele. E, inclusive, a jogada do Pollock é interessante porque é o seguinte, eu vi o filme. Um dia na televisão, eu falei, vai passar o filme do filme. Daí, ele jogava sentando na tela. Eu faço há 500 anos. Eu fazia já. Não sabia que alguém mais no mundo fazia. Isso é uma coisa muito louca. Às vezes está fazendo uma coisa e outras pessoas de algum outro lugar do mundo estão fazendo exatamente a mesma coisa que está fazendo. Daí você, mas para aí. Daí tem atenção. Inclusive muitas descobertas foram feitas em lugares diferentes e em períodos parecidos. Daí entra
o estudo astrológico da coisa, daí, e tendo uma noção histórica. Pô, naquela época aconteceu tal coisa lá. Pô, e aqui, daí tu vai vendo as coincidências. Quer ver uma coisa só, falando até o rock de Brasília. Nunca tinha acontecido de alguém escutar que tinha rock em Brasília. Né? Ninguém sabia, rock and roll em Brasília. Daí apareceu Legião. Kleber Rude. Então, por que isso aconteceu lá? Podia acontecer em muitos lugares. Em época, e podia um pouquinho aqui, um pouquinho. Aconteceu lá, claro, daí tem uma parte seguinte. Daí entra, o pessoal tinha um pouquinho mais de cultura, papá, e tem uma jogada astral que estava ali, que aquilo aconteceu. E alguém chega, tu tá louco? Não, não tô louco, é só tô observar, cara. Quer dizer, Brasília existe há 500 anos, tá entendendo? Por que naquele período apareceram 4 bandas? Não é uma coincidência? Então, Biba, fala pra gente, né? Tu tem toda essa formação musical, né? E tu é músico há muito tempo, a gente estava conversando anteriormente. E agora, há uns 20 anos na pintura. Né? Tu disse que também flerta com a arquitetura, né? O que é arte pra ti? Ah, cara, a arte é a história do mundo. A arte conta a história do mundo. Não tem outra maneira, né? Toda a história do mundo, para mim, ela está contada pela arte. Mas é uma forma de tu ver, então, essa história. Tudo que ficou, a Vênus de Milo, lá na Grécia, tá lá. Para naquele tempo, então, sabe, naquele tempo, o cara pegava uma pedra de mármore, que é dura pra caralho, e fazia um trabalho genial. Entendeu? Mesmo que daí, mesmo que esse lugar que a gente está aqui, ele é muito grego também, entendeu? Assim, pelo arqueado, claro, eles usavam bastante, no caso, isso aqui é um lugar grego. Aquela frente ali, um amigo meu foi, deu uma passada na Grécia, eu peguei um pouquinho daquele grego. Eu sou um italiano, na verdade, eu sou Ronaldo Luiz Jacques e Grisa. De origem eu sou italiana. Jacques, por parte de pai, francês, e Grisa, italiano, por parte de mãe. Então, tu tá me vendo, essa maneira de eu falar, isso aqui é italiano. Eu falo com as mãos. E italianos sempre são bons músicos e bons arquitetos também, né, cara? Boa gente, né, cara? Festeiro, né, cara? Tudo buona gente. Tudo boa gente, claro. Eu sou Grisa, isso é importantíssimo.